Action. Ok. Ia começar por lhe perguntar, professor, na era das redes sociais, Sim. da visão do cidadão como produtor de informação ou de difusor de opiniões exacerbadas, da proliferação das fake news, qual é o papel reservado aos média? Ora bem, os média não podem ter esse papel. O papel das redes sociais, as redes sociais, funcionam segundo uma ordem emotiva. As redes sociais funcionam de acordo, não de acordo com a cidadania, mas de acordo com um regime de massa, de massas. As massas têm uma ordem, mas é uma ordem emocional. Os média têm um papel, e o seu papel é de estarem ao serviço da cidadania, ao serviço da comunidade democrática. Trabalham com os cidadãos, em defesa do espaço público, em defesa da sociedade civil, portanto, e como uma promessa para toda a comunidade, que é uma promessa de uma comunidade. É uma promessa de comunidade. O que quer dizer, uma comunidade, entenda-se, à escala humana, que cubra todas as suas dimensões. A dimensão política, pois com certeza, a dimensão cultural, a dimensão artística, a dimensão económica, mas serve à construção de uma comunidade em toda a sua expressão. Ora, uma rede social não é, antes de mais, informação. Embora muitos dos que lá passam, os cidadãos que por lá passam, os indivíduos que por lá passam, até possam funcionar segundo esse regime. Até podem funcionar segundo esse regime. Eu próprio me dou conta que funciono segundo esse regime. Mas veja-se isto. Isto não é dizer mal da rede social, é dizer a natureza diversa da rede social. Eu posso estar a fazer a minha tribo. Aliás, só tenho pessoas na minha rede social que pensam aproximadamente como eu, mesmo que pensem de modo diferente de mim, que não podem ser agressivos num ambiente que eu crio. Mas aí está. A tribo, são uns tantos, ou é o regime, subscreve o regime dos tantos, entenda-se melhor. É o regime do eu. Sou eu e mais uns tantos que sentem como eu. Nem é bem que pensam como eu, que sentem como eu. Porque é este o regime delas. Claro, mas a realidade é sempre múltipla. Por isso é que uma rede social também é outra coisa. Mas assim como se pode dizer que funcionem bem ou mal, ou até não muito bem, os média respondem a esta coisa, uma promessa de comunidade, propõem uma utopia de comunidade para a sociedade civil. Uma proposta de emancipação, de comunidade, mas é, claro, uma comunidade, entenda-se, emancipada, que se sinta responsável. Uma comunidade instruída, e o trabalho dos média nesse sentido, da instrução, uma comunidade instruída é uma comunidade que está atenta, ou é inclusiva, está atenta às margens, aos mais débeis, aos mais fracos. Isso é um papel dos média, porque os média dizem isto. Os média funcionam mal. Sim, funcionam mal. Ou podem funcionar mal, porque a sociedade funciona mal. Os média exprimem a sociedade e a crise de sociedade que podemos viver. E também concorrem para ela. Também isso é verdade, porque os média não estão fora da sociedade que exprimem. Também concorrem. Se falássemos em termos muito académicos, há um académico chamado Pierre Bourdieu que diz assim:
Ao representarmos o social, nós classificamos o social. Ok. Dizemos as divisões, as visões outras, as muitas visões sociais, mas concorremos para a realidade das divisões. Parece um jogo de palavras, não é. É só para dizer que nós não nos limitamos a dizer é a realidade que é assim. Os médias não podem fazer isto. É a realidade que é assim. Não. Como trabalham pela cidadania, estão ao serviço da cidadania, o seu trabalho é um trabalho ao serviço da comunidade, de uma comunidade democrática que apanha aquelas dimensões todas de que eu falei. Isto não tem nada a ver com a natureza das redes sociais. Podendo lá passar informação, uma rede social é uma tribo. Uma tribo, neste sentido, subscreve um regime emocional. Antes de mais emocional. Por isso é que se dizem palavrões. Você falou aí nos fake news. As fake news não estão fora desta ordem. Integram-se nesta ordem. Se a questão é eu partilhar o meu compromisso numa rede social, é partilhar uma emoção com os outros, que devem sentir a mesma emoção que eu. E se não sentem, põe-os lá para fora. Excluo-os da minha rede. Se não sentem como eu, e se me agridem ainda por cima, se sentem de outra maneira a ponto de me agredir, eu não os quero lá. Ora bem, as fake news, não importa que sejam fake, do ponto de vista da informação, isso é perigosíssimo. Do ponto de vista da informação, isso é perigosíssimo. Isso é uma impostura da classe, ou de alguém da classe que faça isto. Mas numa rede social que se propagam coisas deste calibre, eu acho que para isso não há remédio. Agora, o remédio tem que estar do lado das instituições que estão ao serviço da cidadania, cuja missão é uma promessa da comunidade. E a promessa da comunidade, os médias estão nisso. Portanto, se alguém se propõe este tipo de tarefa, claro que o espaço público é um espaço múltiplo, é um espaço de opiniões diversas, e é um espaço que os médias devem refletir e trabalhar na construção do espaço público, neste sentido, de uma comunidade esclarecida. E de uma comunidade esclarecida e de uma comunidade que trabalhe no sentido de incluir todas as margens, de dizer a diversidade que ela é e de incluir todas as margens. Considera que essa diversidade é efetivamente retratada pelos média? Então, como podemos explicar a surpresa que alguns resultados, como a vitória de Trump e possivelmente a de Bolsonaro, só para citar alguns exemplos, provocaram? A opinião pública está à margem da opinião publicada? A ver, os média, eu digo, trabalham na estruturação do espaço público, na composição do espaço público, mas não são os únicos atores do espaço público. Os políticos trabalham no espaço público, os padres trabalham no espaço público, não é? A escola trabalha, há dimensões da escola, não é, que são o espaço público, as associações trabalham no espaço público, os cidadãos trabalham no espaço público. Há blogs que podem ser considerados, não é, de ativistas, até se fala o ativismo na rede. Não, há pessoas que querem mesmo trabalhar por um sentido de missão, por um sentido de cidadania, que querem trabalhar no espaço público. Ora bem, simplesmente, uma coisa são as atividades dos indivíduos e da imprensa. Outra coisa é as transformações que uma sociedade vai tendo. A conversa que tive aqui foi sobre uma crise profunda que está a ocorrer, porque temos passado. De facto, as instituições que fizeram o nosso modo de vida, que são instituições literárias, é verdade, que são instituições ao serviço do pensamento, entraram em crise. O que quer dizer? Os humanos têm dúvidas hoje sobre si próprios. Isto aqui é engraçado. Têm dúvidas sobre si próprios. Quando se diz que está em crise, numa crise social, isto é porque o indivíduo se sente em crise e não encontra boas soluções. E, por exemplo, um cidadão comum que olha para a política diz assim: a política é uma profissão, ninguém a entende como uma missão. Os políticos fazem uma vida profissional
e são tão atraídos pela corrupção, desde a pequena aldrabice à grande aldrabice. Todas as sociedades democráticas hoje parecem um sistema que não se sabe defender disto. Porque, veja-se, por exemplo, a Alemanha. Ministros que aldrabam documentos. Parece que temos aqui a repetição do Carlos Relvas. A França, a mesma coisa. Em sociedades que nós julgávamos absolutamente estabelecidas e que, no entanto, manifestam um grande desnorteamento relativamente a isto. São pequenas aldrabices. Mas há grandíssimas aldrabices, que são as da corrupção. As da corrupção. E a circunstância de termos um regime, ainda assim, com algumas limitações graves. Do meu ponto de vista, eu tenho muita dificuldade em perceber porque é que há atividades privadas, cujos lucros são sempre privados, mas se estão em vias de entrar em falência, o Estado tem que encontrar sempre dinheiro para as aguentar a toda d'água. Estou a falar das instituições financeiras. Porque é que uma instituição financeira, quanto mais lucros, melhor para os acionistas. Entra em crise quem paga é o Estado. E o Estado, que é limitado em recursos, para atividades que servem até muito pouco, por vezes, à economia, que são atividades de especulação, está sempre pronto a socorrer. E não são coisas difíceis de perceberem quando nós dizemos assim, o regime democrático entra em crise. Pois, entra em crise por isto. Não se acredita nas instituições democráticas. A culpa é também dos cidadãos. Não se acredita nas instituições democráticas. Há um sujeito, que não interessa cá ao acaso, mas que tem uma boa explicação para a crença, que é, a crença é uma promessa de ação. Dizer, eu acredito em alguma coisa, eu dizer, eu faço alguma coisa. Enquanto homem da semiótica, o que é de teoria do sentido, interessa-me muito este ponto de vista. Não me interessa o ponto de vista religioso, que é, eu acredito em alguma coisa e, portanto, vou dobrar os meus joelhos a essa coisa, que eu acho que é transcendente. Não, isso está muito bem, mas é um regime que não me interessa aqui. Interessa-me o regime das ciências sociais e humanas, que é, a crença faz com que os comportamentos, um conjunto alargado de pessoas se comporte de determinada maneira, faça determinadas coisas. Por exemplo, Fátima. Nossa Senhora apareceu em Fátima, não apareceu em Fátima. Eu quero lá saber se apareceu ou não apareceu. Eu, pessoalmente, até acho, isto não me diz nada. Nossa Senhora apareceu em Fátima, não me diz nada. Não. Eu não estou a ver o transcendente manifestar-se deste jeito. E quando vejo aquelas descrições dos pastorinhos, parece mais, mas é uma conversa que os padres enfiaram na cabeça dos pastorinhos. Aquelas pregações do Rosário que se faziam nos anos, no tempo da República. Os padres a fazer uma conversa contra a República ateia. E os pastorinhos a meter aquilo na cabeça e povoados daquele mundo. Não interessa isto, que eu acredito ou não acredite. Fátima é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Porquê? Porque há milhões de pessoas do país e de outros lados a correrem para lá. O que quer dizer, acreditam e aquilo leva-os a uma ação. É uma promessa de ação, eles deslocam-se para lá. Ora, o que parece é que o ideal democrático, isto é a resposta direta à questão, o ideal democrático é um ideal em que poucos acreditam. Que é assim, os profissionais da política comportam-se como se não acreditassem naquilo. Querem, mas é tratar da sua vida. As instituições de regulação, estamos nestes dias a falar de regulação, que neste caso é da eletricidade, dos preços da eletricidade, mas a regulação é uma coisa que se sabe desde há muito tempo. Que é uma pouca vergonha, os regulados e os reguladores, trocam-se uns aos outros. Quem agora é regulado, depois passa a regulador e depois volta a regulado e anda-se nisto. Portanto, é uma fantochata democrática, não se acredita naquilo. Eu penso que é a decepção sobre o funcionamento das instituições. É a decepção. Isto não é culpa dos jornalistas. Concorrem com a sua parte. Mas não é culpa dos jornalistas, é das instituições que servem a nossa ordem, que é a política, que são as universidades, como disse, são os média. E é tão bem esta coisa.
não há ninguém a defender o pensamento. Eu fico surpreendido. Como é que pôde um homem, com uma conversa contra o pensamento, ser o principal conselheiro de um governo para a ciência? O professor António Coutinho foi o principal conselheiro para a ciência no tempo do Passos Coelho. É normal, é legítimo que o Passos Coelho se reúna de quem bem entender. O homem vai lá fazer o seu trabalho. Mas o que eu fico surpreendido é não ver no espaço público ninguém a defender o pensamento, que é uma coisa engraçada. Porque, no fim de contas, é assim. Veja-se, eu disse uma coisa de passagem que não deixa de ser uma coisa curiosa. Como é que um jornal que propõe, não está nas atividades de um jornal, não está, não é habitual nós vermos seminários ou conferências promovidas por um jornal, publicitadas por um jornal é uma coisa, mas o Jornal de Notícias produziu uma conferência, que foi chamar pessoas responsáveis das universidades. Claro que aquilo estava logo marcado, quando se diz assim, o mercado do conhecimento, era este o título da conferência, aquilo levantava-me logo sérias interrogações. Vai um homem de letras, um homem de letras, que é o reitor da Universidade do Minho, àquela conferência. Eu não ouvi, é verdade, o que ele foi lá dizer, mas acredito que seja também o seu ponto de vista. Não defende o pensamento, ele acha que o pensamento provavelmente também é uma coisa do passado, tendente a desaparecer. Portanto, isto, não revendo as virtualidades do pensamento, é que permite que um homem, num jornal como a Folha de São Paulo, com a repercussão que tem, possa dizer assim, isto está fadado a desaparecer. Porque o método do pensamento é um método mau, não resolve o problema do humano. É a tecnologia que resolve, é a tecnociência, a tecnologia e a ciência que resolve o problema do humano. Ora bem, eu acho que a tecnologia serve o humano. Em todo o tempo houve técnicas. As técnicas, mas há aqui uma coisa nova, as técnicas prolongavam o braço humano. Lá onde não chegava o braço, pegava-se numa técnica. Lá onde chegava a mão para ele levantar a terra, punha lá uma garanha. Coisas assim deste jeito. E depois tem uma força que a mão não tem. Uma pasada a tirar a terra, enfim, é muito mais eficaz que uma mão a tirar a terra. Mas no nosso século aconteceu uma coisa com a técnica, que é ela que prolongava o braço, agora faz o braço. E depois não é só fazer o braço, aspira, a técnica também tem uma aspiração, aspira a fazer-nos por inteiro. E até ouvi um cientista dizer, não há razão nenhuma, são estas, não há razão nenhuma para que nós tenhamos fim. Não há razão nenhuma científica para que nós tenhamos fim. Ora, isto é uma coisa que o pensamento nunca poderá dizer. Mas acredita-se naquilo, também não é pequena filosofia. Acredita-se naquilo, que não há razão nenhuma, quer dizer, nós somos absolutamente... Isto parece o positivismo do século XIX, ou o racionalismo, ou um racionalismo ainda do século XVIII. Neste sentido de que a razão, esta instância soberana da decisão, pode bastar-se a si própria e fazer quaisquer mundos. Ouvi uma coisa curiosa ao professor Sobrinhos Simões, curiosa, porque é a questão que um pensador se pode colocar, que é esta: não há animal mais predador que o humano e este mundo há de acabar por exaustão. Neste sentido, sabe-se hoje, noutros tempos não era assim, mas hoje sabe-se que a natureza se renova e tem capacidades limitadas. Ora, a renovação da natureza, toda a capacidade da natureza foi gasta pelo homem em agosto. Na fase em que nos encontramos, em agosto, a capacidade de natureza, do planeta, estava esgotada. A capacidade de um ano estava esgotada. Portanto, agora estamos a viver a crédito. Não é? Ora, se continuarmos deste jeito e passarmos mais uns anos, já não é em agosto,
pode ser em abril. E como não há limite para a rapacidade humana, era isto que o professor Sobrinho Simões dizia, não há limite para a rapacidade humana. Isto devia mudar. Mas veja-se isto, o interesse é de tal ordem, que, por exemplo, o Trump veio, e muita gente com interesses, veio dizer que estas coisas sobre mudanças climáticas são uma impostura, e depois, claro, fake news, pois é, mas também se pode dizer, serve certos interesses. Interesses de uma tribo que goza muito, que tem grande prazer em acumular riqueza. Portanto, quando diz assim, qual é o papel dos médias numa altura em que há fake news e essa história toda, assim, o papel dos médias é o mesmo, neste sentido, vigiar os poderes, mediar, já agora. Ouvi o diretor-geral, que foi, aliás, meu aluno, o diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, dizer que vai, não é dizer, já conseguiu fazer aprovar pelo Presidente, pelo Fernando Gomes, a construção de um canal de televisão. Portanto, isto é um assunto, em março temos isso aí no ar. Mas até já fez uma contratação de importância, que é, para dirigir o canal, já está contratado o Carlos Daniel. Muito bem. Ora, pensando do ponto de vista do jornalismo, são más notícias para o jornalismo. Aquilo é uma má ilustração, é um mau exemplo da tarefa jornalística. Porque acaba-se a mediação, primeiro aspecto. No fim de contas, é funcionar é a imprensa funcionar como uma rede social, como uma tribo. Não, naturalmente, eu posso também fazer eu posso fazer um canal de televisão. Por que não? Por que não? Pronto, como quem funciona como uma rede social não tem mal. O problema é as instituições de poder, isto é, o Trump deixar de fazer, isto é como se o Trump deixasse de fazer conferências de imprensa e submeter-se ao crivo e às perguntas incómodas dos jornalistas, disse, eu agora falo diretamente com a minha tribo. Ora, acaba-se a mediação, o que quer dizer que passa a viver segundo o regime do chefe e da consonância e do diapasão dos seus elementos. Não é uma boa notícia para o jornalismo, porque acaba, como eu digo, a mediação. E acaba a vigilância. Aquilo torna-se propaganda. Porque se agora as multinacionais, enfim, se agora uma coisa a sério, uma coisa potente, entende enfim, fazer para a sua própria propaganda, a regimentar jornalistas, os jornalistas deixam de fazer a sua função, torna-se uma impostura de jornalismo. É mau, por exemplo, para a carreira como jornalista do Carlos Daniel, eu diria que é mau. Agora, pode-lhe encher a carteira, mas é mau. Porque eu entendo isto num clube. Eu entendo isto num clube, que um clube queira fazer isto, está bem. Um clube é uma tribo. Um clube é uma tribo. E quando se funciona assim, só se funciona como tribo. O jornalismo tem sempre a mesma coisa, que é a ideia de comunidade, o serviço ao cidadão, a vigilância e a mediação. Ou a mediação e a vigilância. Eu gostaria agora de fazer uma outra pergunta, focando mais no papel do cidadão, e para isso remetia para uma citação a que o professor Moisés recorreu no seu último livro, Crise no Castelo da Cultura, que é de um filósofo francês e que diz: já não é para as estrelas que lançamos o olhar, hoje olhamos para o ecrã. E o que eu gostaria de perceber é se fomos também nós, cidadãos, que abdicamos do nosso papel de produtores de conhecimento e de pensamento e assumimos por completo o nosso papel de comentadores e de meros consumidores. Sim. Ora bem, é verdade. Esse homem também acabou de morrer. Foi o Paul Virilio, morreu, não sei, um mês, 2 meses, nas férias ou coisa assim. O homem que muito pensou a aceleração, foi dos pensadores da ciência da comunicação, daqueles que mais pensaram esta circunstância humana, o Paul Virilio, que é a circunstância em que nos encontramos, de aceleração e de mobilização. E isso é apenas uma leitura fenomenológica, neste sentido. Isto não concebe aí uma crítica.
Foi o que eu procurei fazer aqui, embora eu aqui fizesse uma crítica, mas a questão é a seguinte: nós olhávamos para as estrelas e até há uma estrela, isto agora estou a acrescentar, que nascendo ao Oriente nos permitiu viver durante 2000 anos, que é a estrela que conduziu na narrativa, mas isto já tem qualquer coisa que lhe diga, na narrativa do Gênesis, dos Reis Magos, não é? A estrela que passou ao Oriente e conduziu os Reis Magos até à gruta onde estava o menino Jesus. Ora bem, essa estrela conduziu-nos, quer dizer, enfim, inscrevendo-nos numa história da salvação. Inscreveu o Ocidente numa história da salvação. Com a narrativa. As estrelas permitem que nós contemos histórias, que nós possamos sonhar. Sim, e ali estava-se a sonhar. Ali estava-se a sonhar. Estava-se a sonhar com a circunstância do humano poder ser divino, do humano aspirar a uma outra dimensão. Isto mesmo falando num regime que não é o religioso. Lendo aquilo como uma narrativa, mas é uma narrativa de superação, até ao ponto de o humano se tornar divino. É uma narrativa bonita, em que aparecem os reis magos que vão lá levar umas ofertas e essa coisa toda. À gruta lá, curvar-se diante do menino Jesus. Já se sabe que não estava lá a máquina fotográfica, portanto que é apenas uma narrativa. Uma narrativa. Ora, acontece que todas as histórias, de um momento para o outro, nós vemos, sabe-se quando é que isto começou, não é? Sabemos que é com a internet. As possibilidades dos jogos eletrónicos, as possibilidades, basta isto, não é? Que é de construir mundos, construir histórias, fazer jogos, entreter crianças através de jogos eletrónicos. As histórias já são outras, já não são histórias orais, nem são histórias lidas, já são histórias digitais, é verdade. E vistas nos ecrãs, e produzidas nos ecrãs. Ali também há a criação, também pode haver criação. Não é a criação do... nós podemos dizer assim, não, até há uma criação, que é a seguinte. Nós, através do ecrã, vejam esta conversa que é bem apelativa e é bem contemporânea, e é verdadeira, que é, já não somos meros receptores, nós até... somos nós próprios, produtores, o consumidor é também produtor de conhecimento. Isto tem a ver o copo meio cheio. É verdade. O grande produtor que eu sou é de poder escolher umas imagens e tal, enfiá-las lá dentro, no fim de contas, até posso estar aí a buscar uns vídeos, posso já fazer transmédia. No fim de contas, fazer uma narrativa em que junto vários formatos, desde postal ilustrado, a escrita também é um formato, até a imagem ao grafite, umas coisas engraçadas que vi a propósito, até posso fazer uns desenhos, posso ir buscar depois uns vídeos, e até mais, posso produzir os vídeos. Há pequenas coisas que cada um pode fazer. Portanto, produtor até o podemos ser. Nós estamos a fazer isto no ecrã. Isto não quer dizer que aqui não haja... Isto não quer nada dizer que não haja criatividade. E este é o futuro. Ou isto também é futuro. O que eu tenho dificuldade em compreender, não é tenho dificuldade, eu não acredito que seja um caminho de emancipação para os indivíduos, porque é esta a questão que sempre me coloca, que seja libertador para os indivíduos, acabar-se com a escrita, acabar-se com o livro. Isso não é. E não pode ser. Talvez não tenham a noção disso, não sei como é que funciona aqui o Politécnico, mas universidades como a do Minho, eu que diria assim como todas as universidades, hoje em dia, já não mandam as teses em papel. As teses não são feitas em papel. São feitas em papel por quem as faz, e depois entrega aquilo em formato Word, e é só através do formato Word que nos chega às mãos. Ora, como é bom de ver, não há professor nenhum, pelo menos da minha idade não há ninguém, que leia uma tese num ecrã. Lê-se pequenas coisas num ecrã. Como é que se lê uma tese num ecrã? Se calhar a geração nova, mas veja-se isto, porque aquela coisa de ir à frente, ir atrás,
de sublinhar a cores várias, o cheiro do papel, o confronto com a matéria. E esta conversa da imaterialidade é uma conversa, porque mesmo uma relação, a relação pessoal é uma relação face a face. Como as relações face a face perderam importância no mundo contemporâneo. É uma coisa surpreendente. Mas a relação mediada pelo ecrã, a relação virtual ou mediada pelo ecrã, é uma relação fria. Não tem a pele do outro. Não tem a pele do outro. O modo, por excelência, de comunicação, e gente de comunicação não pode pensar outra coisa. Primeiro aspecto. A comunidade faz-se na comunicação. É outra coisa importante. A comunicação não é uma coisa menor. A comunidade faz-se na comunicação. Segundo aspecto. A informação não é a comunicação. A informação até nos dispensa. Pode haver uma máquina de produzir mensagens e uma máquina de recepção de mensagens. E até mete-se no meio um engenheiro para acabar com os ruídos que há no meio, no processamento da mensagem. Ora, isso não é comunicação. A comunicação é a relação. É isto que estabelece aqui, entre nós. E nem eu posso cavalgar a relação, nem o outro. Ninguém é dono da relação. Porque na relação até entre dois, se um perde a voz, se um cavalga a relação, não faz comunidade. Se um cavalga a relação, quer dizer, se impõe à relação, se o outro se cala o outro, qualquer que ele seja, se cala o outro, acabou-se a relação, mas é domínio. Por outro lado, se naquela corda que é uma corda tensa, pois é, tensa, porque aquilo que eu digo o outro pode replicar. Aquilo que eu digo o outro replica e pode não concordar. E a coisa só existe bem assim, na tensão. Se a corda fica lá, quer dizer, o que o outro diz nem me interessa, e o que eu digo nem interessa ao outro, também não há relação. Com a corda laça não há relação. Então, a comunidade faz-se pela relação. E a comunicação só se ocupa de uma coisa, da relação. Professor, tenho uma última pergunta para si, talvez com um caráter um pouco mais pessoal, que é, tendo em conta tudo isto que falámos e tudo o que deixámos por falar, enquanto sociólogo, sim, a época que estamos a viver é aliciante ou assustadora? Não, é aliciante. Vamos lá ver. Todas as épocas tiveram a sua modernidade. Pensam, o contemporâneo é aquilo que são os problemas da época. Ora bem, o nosso tem muitos problemas que são, pronto, que nós vivemos em confronto com eles, neste sentido. Aliciante é de muitos pontos de vista. No Homem Sem Qualidades, há lá uma personagem, o Ulrich somos nós todos, do Musil, não é? O Homem Sem Qualidades do Musil. O Ulrich é a personagem principal e somos nós. Dá-se conta de que nunca como hoje o homem acumulou tanto conhecimento. E é verdade. Eu, na conversa que tenho com um amigo, o anterior reitor, que vivia no Estado do Minho, este também é amigo, mas o anterior reitor, eu não podia estar a jantar com ele sem que ele estivesse com o telemóvel e disse, está quieto com o telemóvel. Assim, deixa lá o telemóvel. Ele estava a conferir coisas que eu dizia. Eu dizia coisas e ele conferia o que eu estava, até eu descobrir, está quieto com o telemóvel, pá, deixa lá o telemóvel, estás a conversar comigo? Não, ele estava a conferir coisas que eram estranhas ao ouvido dele. Ora bem, de facto, hoje não é preciso dicionários, não é preciso nada disso, temos conhecimento de tudo, e de pé para a mão. Ora, isto é aliciante. A grande questão é nós perdermos o equilíbrio neste contexto e depois haver coisas que nós, e continuo agora com o Ulrich. O Ulrich dá-se conta disto. Nunca nenhuma época como a nossa acumulou tanto conhecimento. Ok? E depois diz assim, e nunca em nenhum tempo o homem se sentiu tão, com este conhecimento todo, tão desmunido ou tão incapaz de subverter o curso das coisas. E é exatamente assim. Era aquela coisa que eu falava sobre o poder, que era, o tirano estava ali, a gente sabia onde ele estava, fazia-lhe uma espera e cortava-lhe a cabeça. O problema era onde é que está o tirano. É que isto é um sistema pesado. Pronto, mas é a nossa época.
A Sofia Melo Braga também tem um poemazito chamado Procelária, que eu acho muito bonito. A procelária é um pássaro que anuncia tempestade. Quer dizer, quando o mar está encampado, aparece a procelária a picar a onda. Alimenta-se na crista da onda. É um pássaro pequenino e que está a arriscar a vida a todo momento. Pois, se faz mal o cálculo, fica debaixo da onda, morre. E a Sofia Melo Braga tem coisas absolutamente fabulosas sobre a nossa condição. A procelária não busca a rocha, o cabo, o cais. A rocha, o cabo e o cais, estou agora a dizer, a explicar, são coisas seguras, são coisas que não faz do risco de viver seu alimento. Ora bem, nós vivemos um conjunto de coisas que nos inquietam, um conjunto de perigos que nos inquietam, mas nós temos que procurar o alimento, não é alienarmos-nos e sairmos daqui para fora. Este é o barco em que estamos embarcados. É aqui que nós temos que estar à altura das nossas circunstâncias. Eu quero dizer, ter convicções e batermos-nos por elas. É esta a questão. No perigo, porque é verdade, corremos aqui muitos perigos, quando o Heidegger, que nem vivia à internet, em 1954, publicou um textozinho sobre a questão da técnica, foi aí que eu percebi o que é que... É o texto, para mim, mais esclarecedor. Há bocadinho digo assim, a técnica mudou, deixou de ser instrumento e passou ela própria a ser produtiva. O que quer dizer, até a produzir-nos a nós próprios. Foi ali que eu percebi, na questão da técnica, do Heidegger, de 54. Ora bem, o texto tem 30 páginas ou assim, e em 30 páginas ele consegue dizer uma dúzia de vezes, eu não as contei, mas para uma dúzia de vezes a palavra perigo. Os perigos por que estamos a passar com a técnica. E depois eu concluí como ele, mas foi com ele que eu aprendi. Chamou o Hölderlin e um verso do Hölderlin. Mas lá onde está o perigo, cresce tão bem o que salva. Claro, é aqui que tem que crescer a nossa vontade, senão a gente vai ao fundo. Apesar, ela salva-se, a procelária, cavalgando ou picando a onda à procura do alimento, correndo perigo. Mas é esse o lugar do nosso combate, onde está o perigo, porque são as condições da época, é o barco em que estamos embarcados. Professor, muito obrigada. Foi um gosto. O gosto foi todo nosso. Foi um gosto.